Espero que se encontrem bem. Olá. Bem-vindas. Bom domingo. Como é que estão? Boa noite. Só avisar as minhas moon lovers. Olá, Isabel, tá boa? Tá tudo bem? Vamos falar sobre esta energia do mês de julho, um domingo à noite, que é assim quase uma coisa inédita. Como é que vocês estão? Estão prontas para mergulhar nesta energia? É isso, mandem coraçõezinhos e mandem isso tudo que o Instagram não... Alô, Verinha e Tânia, como estão? Boa tarde. Aqui não está uma tarde muito boa, espero que aí esteja melhor que aqui. É o seu mês, então vamos a isso. Então, começamos a primeira semana de julho, muito em torno da energia de Vênus, ok? O que nem sempre pode significar que seja uma semana muito amorosa, ok? Vamos ter um mês assim intenso. Eu tinha dito que julho seria um dos meses mais intensos de 2025, até porque Neptuno, Saturno, Mercúrio vão ficar retrógrados, Urano vai entrar em Gêmeos, portanto vamos ter aqui um mês que vai ser um corrupio muito grande de coisas. E portanto vai ser assim um mês muito... em que o grande convite deste mês de julho vai ser nós olharmos para tudo na nossa vida a partir do coração, principalmente durante a próxima semana. Ou seja, nós às vezes tentamos dividir e criar separação, e criar julgamento, e criar pão, queijo, e criar essa dualidade tão grande, que na realidade nós precisamos de olhar um bocadinho mais profundamente para tudo o que tiver a acontecer na nossa vida a partir de agora. E isso não significa, ok, que sempre que houver necessidade de haver algum comportamento ou alguma coisa tóxica na minha vida que eu não coloque limites. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver que eu posso agir de imediato, eu posso colocar o limite de imediato, mas depois eu vou precisar de vir para dentro e não continuar naquele looping mental que a nossa mente às vezes tem muito, que é porque é que isto me está a acontecer, mas para que é que isto me está a acontecer, o que é que isto me quer ensinar, ok? Ver sempre aqui do ponto de vista da alma, porque principalmente agora com o Urano a entrar em Gêmeos, agora já dia 8, as coisas vão se tornar mais voláteis no planeta Terra. Qualquer coisa que se diga na internet vai ser motivo de contestação, de divisão, de separação, de julgamento, ou seja, os trânsitos que vão começar a acontecer agora não são propriamente de união, até porque Saturno está em Carneiro, portanto tudo isto que nós temos vindo a ver a acontecer no mês de junho tem muito a ver com esta energia de Saturno em Carneiro, com esta energia do eu quero, posso e mando. Carneiro é regido por Marte, é regido pelo masculino, portanto, o que é que está a vir ao de cima? A masculinidade tóxica, o patriarcado, mas lembrem-se de uma coisa,
a tendência natural do ser humano é acreditar que o masculino primeiro só existe nos homens, que é errado, assim como o feminino não existe só nas mulheres, e continuarmos a achar que o masculino tóxico existe só nos homens. Eu volto a relembrar uma coisa que eu relembro sempre às minhas alunas quando dou workshop da energia feminina, quando dou workshop da Vênus e quando dou workshop da criança interior e dos relacionamentos, que 98% dos homens são educados por mulheres, ok? E daí nós tentarmos e termos que perceber que efetivamente esta masculinidade tóxica, ou este patriarcado, como é mais comum vocês ouvirem falar, ele está enraizado na nossa sociedade e é uma coisa transversal independentemente do género, está bem? E portanto, uma das coisas que vai acontecer aqui com este, e está a acontecer desde que Saturno entrou em Carneiro, é esta necessidade dos alfas, mas um alfa tóxico, o alfa que quer dominar a matilha porque acha que isso lhe dá. E temos visto isso muito na política internacional. Na realidade, se vocês conhecerem e estudarem os lobos, ou viram um documentário pelo menos, ou se forem à Tapada de Mafra ou qualquer outro sítio que tenha lobos, o verdadeiro líder da matilha não é aquele que vai à frente a ameaçar os outros. Por norma, o líder da matilha ele vai atrás exatamente para proteger a matilha. E, portanto, eu acredito que, até porque a entrada de Júpiter em Caranguejos no último mês vai mexer profundamente com as nossas emoções. E agora, com esta entrada no dia 2 de Lua crescente em Balança, nós vamos mergulhar aqui novamente nesta dualidade, nesta energia de responsabilidade, da responsabilidade emocional nos nossos relacionamentos. E portanto, significa que nós vamos ter que olhar para nós, porque exatamente balança é exatamente eu versus o outro. Só que o que eu acho é que aquilo que tem acontecido ao longo da nossa evolução é que houve uma deturpação deste eu versus o outro, como o outro sendo sempre o inimigo, como o outro sendo sempre o julgador, ou seja, e estamos sempre neste jogo, quando na realidade o eu versus o outro tem que ir para um plano de complementariedade, para um plano de reciprocidade, em que, lá está, vamos para este Saturno em Carneiro, onde eu sou livre de alimentar e tenho que ter a consciência que a responsabilidade de alimentar a minha alma é minha, mas onde, tanto eu num relacionamento com outra pessoa, e quanto mais próximo for esse relacionamento, maior é a responsabilidade que eu tenho para com essa pessoa. Portanto, a nossa maior responsabilidade é para com quem nós temos um relacionamento amoroso e depois para com os nossos filhos. E, eu não sei, mas pelo menos os meus alunos são ensinados a isso, nós quando estamos num relacionamento amoroso, as outras pessoas tornam-se parentes. Portanto, deixam de ser família, a família é aquela que nós criamos. Isso não significa que a gente não os ame, que a gente não cuide, mas significa que efetivamente a responsabilidade direta que nós temos é efetivamente com essas pessoas. E portanto, nós só vamos ter aquilo que muita gente ambiciona, que é um compromisso guiado pela alma, uma conexão de alma, quando ambas as partes desculpem, quando ambas as partes assumem uma responsabilidade emocional por si próprias e pela pessoa com quem estão no relacionamento. Porque a verdade é esta: o grande sonho, entre aspas, e o grande desejo, e aquilo que efetivamente nos propusemos fazer a nível individual e coletivo, é encontrarmos uma relação onde consiga ser seguro
ultrapassar as feridas emocionais, ok? E portanto, esta semana vai ser esse grande convite de observarmos, até porque o Júpiter já está em Caranguejo a trazer ao de cima as feridas da nossa criança interior desde o início de junho, portanto, desde que o Sol entrou em Caranguejo, é desde que Júpiter entrou em Caranguejo, tudo o que é esta ancestralidade, tudo o que é esta ancestralidade tóxica, atenção, tudo o que é estas questões, estas lealdades, estas questões por resolver nas nossas relações e no nosso campo emocional, estão a trazer ao de cima. E, portanto, esta semana, toda a semana, principalmente a partir de dia 2 em diante, todo o trabalho e todo o convite que vamos ser convidadas a fazer é efetivamente assumir responsabilidade pela nossa felicidade e relembrar-nos que relacionamentos maduros exigem prática de vulnerabilidade e de compaixão e de entrega. E, portanto, exigem que a gente tenha conversas difíceis e temos que parar com esta mania de achar que o outro, só porque nos conhece ou porque se apaixonou por nós, conhece as nossas necessidades quando às vezes nem nós próprios sabemos quais é que temos. Então, esta semana, ela convida não só a expandir os nossos horizontes emocionais, mas também convida a essa intimidade emocional. E convida-nos acima de tudo, porque estamos em lua crescente, não estamos em minguante, e quando temos lua crescente, o grande convite é sempre que a gente possa expandir a nossa criatividade. Seja a nossa criatividade na nossa autoexpressão individual, seja a nossa criatividade na conexão com o outro, ok? E, portanto, estamos a falar de uma semana e de um mês que se inicia de uma forma muito, muito emocional. Como eu disse no início da live, Netuno, Saturno e Mercúrio ficam retrógrados este mês, Urano passa para Gêmeos e, portanto, estamos a falar de um mês que não só porque a maior parte das pessoas vão iniciar aqui as suas férias, pelo menos algumas pessoas vão de férias, mas o próprio macrocosmos e o próprio universo está-nos a convidar a desacelerar. Uma das coisas que nós falamos no workshop de Júpiter ontem e quero partilhar aqui com vocês é quase de certeza absoluta, independentemente do vosso género, assim que Júpiter entrou em Caranguejo a 9 de junho, 9, 10, depende da zona do globo onde vocês estão, vocês sentiram imediatamente a vontade de ir mais para a energia feminina. Ou seja, para uma energia de mais autocuidado, de cuidar da casa, de cuidar de vocês, de desacelerar, de nutrir o ninho, de nutrir a casa, de nutrir quem amam, de se sentirem amadas e nutridas por quem vocês amam. Então, agora, em julho, ainda mais, com o Neptuno, que está, graças a Deus, em Carneiro, a ficar retrógrado, Saturno, que está em Carneiro, a ficar retrógrado, e este Mercúrio vai ficar em Leão retrógrado, que também fala da criança interior, significa que nós vamos ser obrigados ou convidados, porque obrigado ninguém é, se nós quisermos podemos continuar a recusar fazer o processo individual, somos convidados a fazer somos convidados a fazer este movimento mais para dentro, mais interior, ok? Onde vamos ser convidados a olhar para uma coisa que é um bocadinho contrária àquilo que eu digo muitas vezes. Eu costumo dizer que quem vive de passado é museu, mas a verdade é esta: nós temos que olhar para o passado não com apego, mas nós precisamos de olhar para o passado para saber o que é que eu aprendi, o que é que eu evoluí, parabenizar-nos também por esta evolução que a gente tem feito nos últimos anos, por esta dedicação. Mas aquilo que eu quero dizer é que este olhar para o passado que esta energia de julho vai trazer é um fecho, não é propriamente não é vocês voltarem a repetir. Eventualmente podem querer repetir coisas do passado e às vezes acontece, a gente às vezes tem que repetir padrões e coisas do passado para a gente tomar consciência deles, mas a intenção aqui não é propriamente essa. A intenção aqui é reduzir, até porque nós vamos ter ao longo deste mês vários alinhamentos assim
intensos e ao mesmo tempo muito expansores, ou seja, vamos ter aqui um Sol conjunto ao Mercúrio, ou seja, vamos ter aqui aspectos muito, muito bonitos durante este mês e, portanto, um dos grandes convites do mês de julho é efetivamente expandir a nossa consciência, é restabelecer esta conexão com a nossa alma, com o divino que existe dentro de nós. Quando falamos de um Júpiter em Caranguejo, nós temos que nos relembrar o quanto somos seres sagrados e o quanto temos que cuidar de nós e daqueles que amamos como seres sagrados que somos. E, portanto, esta semana ainda vai ser aqui mais ou menos tranquila, com o senão de que a partir do fim de semana entramos naquilo que é o período de sombra de Mercúrio retrógrado, e sempre que entramos no período de sombra de Mercúrio retrógrado, e quem é a minha aluna e já fez a formação de Mercúrio retrógrado sabe aquilo que eu vou dizer, para mim a sombra de Mercúrio às vezes é mais intensa que o Mercúrio em si, e portanto significa que a partir de sexta, sábado, vocês vão começar a sentir mais intensidade, vão começar a sentir que há qualquer coisa que vos está a mexer profundamente com as vossas emoções, com as vossas feridas emocionais, o que pode ser um bocadinho desagradável. E depois, segunda-feira, acho que é segunda-feira nos Estados Unidos e terça em Portugal, salvo erro, se não estou enganada, Urano passa para Gêmeos. E quando Urano passa para Gêmeos, Urano é o rebelde. Aliás, minhas alunas já sabem que o único planeta, mudaram 5 planetas de signo em 2025, este é o último, e o único planeta que efetivamente podes atender, amor, mas vai atender no teu quarto, está bem? O único planeta que efetivamente me preocupava era este Urano em Gêmeos. Porquê? Porque Urano é o rebelde do zodíaco. Urano é aquele que, quando passa num signo, ele não quer que as coisas fiquem iguais àquilo que eram anteriormente. E quando ele passa em Gêmeos, estamos a falar de comunicação, estamos a falar da mente, estamos a falar das nossas aprendizagens, estamos a falar da nossa comunicação uns com os outros. Claro que também estamos a falar de expansão da consciência e também estamos a falar da expansão da comunicação e das tecnologias e dessas coisas todas. Mas a verdade é que as transformações vão ser muitas e intensas. E, portanto, durante a primeira semana de... já vou falar sobre ele. Durante a primeira semana de julho, nós temos aqui uma libertação, ok? Uma conexão à parte feminina de cada um de nós, à parte mais romântica, mais idealista, mais criativa, mais intuitiva. Ou seja, ao mesmo tempo que estamos nesta... É como se a gente levasse aqui um boost de otimismo esta semana, e ao mesmo tempo que isso acontece, significa que nós vamos sentir que parece que as coisas estão mais leves e estão mais... tem um brilho diferente, sabem? Que as coisas parecem mais palpáveis, os nossos sonhos, os nossos desejos parecem mais palpáveis e possíveis de realizar, por assim dizer. Por outro lado, nós vamos estar mais sensíveis emocionalmente. Essa parte do sensível emocionalmente não vai deixar de acontecer. A partir do dia 4 de julho, o Neptuno fica retrógrado em Carneiro. Portanto, estamos a falar do planeta dos sonhos, que está em Carneiro, que é o senhor da ação e do fazer acontecer e do impulso e tatatá. Portanto, e tenho que falar um bocadinho deste Neptuno. Eu tenho uma série de lives em atraso, tenho Neptuno em retrógrado, Neptuno em Carneiro, Saturno em Carneiro, e quero ver se durante o mês de julho vos faço essas lives. Se não colocar aqui, eu pelo menos vou colocar lá no canal do YouTube. Mas vou-vos dar um exemplo muito concreto deste Neptuno e deste Saturno.
O Neptuno em Peixes, que era onde ele estava anteriormente, ele potenciava muito o bypass espiritual. O que é o bypass espiritual? É uma transição do nosso ego pessoal, a que todos temos, ok? Para um ego espiritual. Ou seja, na realidade não houve transformação absolutamente nenhuma. Eu usei mecanismos de dissociação para continuar a não resolver as minhas feridas emocionais, para continuar a achar que as coisas estavam, a resolução estava fora de mim, e portanto foi esta era que tivemos agora deste boom de espiritualidade e neste boom de desenvolvimento pessoal. Embora o Saturno nos últimos 3 anos tenha estado em Peixes a cobrar essa responsabilidade espiritual a cada um de nós, ele agora passando, tanto o Neptuno como o Saturno passaram ambos para Carneiro, a espiritualidade, se não for uma coisa prática, não vai ter pernas para andar, ok? Então o que é que significa? Significa que a espiritualidade é aquilo que nós somos seres espirituais, não temos como fugir disso, independentemente daquilo que a gente pratica, daquilo que a gente acredita. Agora, a alma, na sua evolução neste momento, tanto no individual como no coletivo, quer uma experiência prática, quer uma experiência objetiva e concreta. Agora, com esta retrogradação do Neptuno em Carneiro, o que vai acontecer é que nós vamos ter aqui um tempo para olharmos para as nossas lições, quanto mais não seja dos últimos 6 meses, perceber o que é que funciona e o que é que não funciona para nós, onde é que continuamos a ficar iludidos e iludidas no que diz respeito, porque é como aos sonhos, um sonho sem estrutura é uma utopia, não é? Então, se um sonho que fica só na minha cabeça, eu fico sempre a pensar naquilo, mas eu não crio ações concretas na minha vida, porque eu estou à espera que um anjo, whatever, que venha realizar aquilo, não tem funcionalidade. E, portanto, significa que este Neptuno retrógrado vai ser um convite a olhar para os nossos sonhos, para aquilo que nos inspira, e perceber se aquilo está efetivamente alinhado com os nossos valores, se aquilo está alinhado com a nossa autenticidade, porque Carneiro é autenticidade. Carneiro é relembrar-nos que eu sou a líder da nossa vida, é lembrar-me que a responsabilidade da nossa vida só me cabe a mim, é uma coisa entre mim e a minha alma, que os outros à minha volta podem ser grandes impulsionadores, podem ser grandes mestres e grandes professores, mas serão sempre só isso. E depois há aqueles que são os nossos companheiros, que são aquelas pessoas que incondicionalmente estarão lá sempre a apanhar-nos e a apoiar-nos naquilo que é o nosso processo ao longo da vida, e estas pessoas também vão mudando. E, portanto, para além disso, na próxima sexta-feira, dia 4, 3/4, a Vênus vai fazer uma última conjugação a Urano em Touro. E estamos a falar que a Vênus é o planeta dos relacionamentos. É a deusa do amor, da beleza, do prazer, do dinheiro, da abundância. E quando estamos a falar que ela se encontra com Urano em Touro, o Touro é regido pela própria da Vênus, significa que questões relativamente aos nossos relacionamentos, que estão em cima da mesa desde 2018, ou seja, eu quero convidar-vos a olharem para aquilo que tem acontecido nos vossos relacionamentos desde 2018, as mudanças que fizeram, as constatações que tiveram, as rupturas que tiveram. Porquê? Porque esta última conjugação deste Urano em Touro sabem aquela virada de chave que a gente só vai fazer se fizermos aqui um processo que eu vos vou dizer já. Aquela última virada de chave que a gente precisa para mudar o padrão nos nossos relacionamentos. Está aqui. Agora, isso só vai acontecer se eu tiver a capacidade de refletir as minhas aprendizagens, ou seja, se eu me conectar ao passado e às pessoas com quem eu me relacionei, e em vez de sentir raiva, ódio, ressentimento, vingança e whatever, e olhar e perceber que então ainda tem coisas para resolver dentro de mim e está tudo certo e o melhor é resolvê-las, e portanto temos aqui uma oportunidade de as resolver, e olhar também para perceber se eu estou presa
em crenças que me dizem que os relacionamentos são todos iguais, que os relacionamentos não são para mim, ou seja, porque eu não posso iniciar, e nós iniciamos todos, isto é para toda a gente, principalmente os signos cardinais são sempre os mais afetados porque o Júpiter está em Caranguejo e é um signo cardinal, e os signos cardinais, para quem me segue há pouco tempo, são Carneiro, Caranguejo, Balança e Capricórnio. E ascendentes nestes signos. Principalmente estes signos e ascendentes nestes signos, vocês estão a ser convidados, e depois Virgem e Peixes, vocês estão a ser convidados, e neste caso Touro, porque isto dá-se em Touro, estão a ser convidados o quê? A libertarem-se. Ou seja, está-vos a ser dado uma oportunidade energética de vocês se libertarem de padrões e crenças de relacionamento, independentemente do que possa ter acontecido no passado. E eu acredito, por experiência própria, que desde 2018 está a ser mesmo muito difícil no que diz o campo dos relacionamentos. Só que é aquilo que nós chamamos de um fecho kármico, é aquilo que nós chamamos de um fecho que envolveu padrões muito inconscientes que nós trazemos, não só nossos individuais, mas da nossa ancestralidade de relacionamentos. Para além de que existe uma geração, que é a geração de Plutão em Balança, que é uma geração que nasceu entre pessoas. Eu sei que é de 70, eu acho que é de 74 a 83. Eu não quero estar enganada. Mas a pessoa vai aqui à Bíblia dela. Eu vejo já. Exato. 74 ainda é. 74. 73 também. 72 também. Portanto, outubro de 71 até 83. A geração de Plutão em Balança é uma geração que, embora ninguém se recorde, é uma geração que disse o seguinte: os relacionamentos tóxicos terminam comigo. Só que é assim, nada no planeta Terra termina sem nós vivenciarmos. Ou seja, nós somos a geração que se calhar viveu e continua a viver um nível de toxicidade profundamente intensa nos relacionamentos, mas também fomos a geração que se quer libertar desses padrões que vêm desde a ancestralidade, e quando nós falamos da ancestralidade familiar e coletiva, ou seja, desses padrões tóxicos que estão enraizados nos nossos relacionamentos. E isso significa, e eu quero que vocês percebam isto por um motivo importante, aquele casar e amar para sempre nunca seria possível com uma geração de Plutão em Balança. Porquê? Porque Balança é o signo da reciprocidade, do equilíbrio, da justiça. Ele é regido pela Vênus do amor, da diplomacia, da beleza, do prazer, da abundância. Então significa que todos os relacionamentos onde as pessoas não consigam equilibrar os aspectos da Vênus estão talhados a quê? Ao término. Ok? E, por isso, eu sou Balança, tenho 6 planetas em Balança, pessoas, portanto eu sei do que é que eu estou a falar. E por isso é que eu às vezes digo às minhas alunas, amar não chega, não na nossa geração. Porque nós vimos ultrapassar padrões, nós vimos trabalhar arduamente os relacionamentos. Só que o universo, para além de ser extremamente generoso e extremamente amoroso, dá-nos períodos como este, onde ele diz que o grande convite agora é libertares o passado e te lembrares que, apesar de teres vivido todas essas experiências que foram extremamente dolorosas naquilo que é as vivências humanas e que foram extremamente desafiantes para ti,
este é o momento de te libertares e de ires viver e criares uma nova estrutura nos teus relacionamentos. Agora, é uma escolha. Eu lamento informar, é uma escolha. E, portanto, um relacionamento é um projeto. E um projeto exige tempo, exige compromisso, exige consistência, exige conversas difíceis, existem dificuldades. E este período agora, ele vai trazer muita clareza. E este aspecto do dia 13 e dia 4 de julho de 2025 vai trazer aquilo que eu vou chamar assim um boom, alguém que faz assim boom, é Urano, energético, a dizer que eu sou grata pela aprendizagem, até porque no dia 4 depois já a Vênus vai entrar aqui em Gêmeos e portanto já vamos ter uma Vênus mais social e menos introspectiva. Neste momento a Vênus está em Touro, a fazer todos estes aspectos de relacionamentos, todos estes aspectos de seguranças e inseguranças emocionais. Imaginem, às vezes... Olha, eu dei um exemplo muito concreto às minhas alunas, elas devem estar aqui do workshop de Caranguejo. Isto é a energia de Júpiter em Caranguejo. Em vez de vocês irem, a partir de agora, para os vossos relacionamentos, e é legítimo vocês irem, mas em vez de irem só numa energia de controle, sabem? Numa energia de quererem se defender daquilo que a outra pessoa possa ou não fazer, e estarem só nesta energia, sabem? Que é uma energia de medo. Vão com a energia da vossa criança interior, sabem? Vão com a energia que vocês tinham lá atrás, antes de serem tão e tão magoadas nos relacionamentos. Vão para os dates, vão conhecer as pessoas com curiosidade, sabem? Quando nós vamos em curiosidade, quando nós vamos em disponibilidade, nós abrimos um campo de energia diferente de quando a gente vai é só mais um e o que é que vem aí, sabem? E é o aqui vamos nós, exatamente. E este é o grande convite que Urano, colado à Vênus em Touro, diz assim: apesar das minhas inseguranças emocionais por tudo o que me aconteceu na minha história e no meu passado, eu proponho-me, e depois entramos Vênus em Gêmeos, a ir para a vida com curiosidade de conhecer novas pessoas, de conhecer... Ou seja, porque nós não somos iguais, nós não vamos encontrar ninguém igual a nós. Nós encontramos pessoas mais ou menos complementares, ok? E, portanto, Vênus é o signo... A Vênus entra em Gêmeos. Gêmeos é o signo da comunicação, regido pelo próprio do Mercúrio. Então, sabem, permitam-se ouvir histórias e terem curiosidade sobre conhecer as outras pessoas. Porque senão vamos continuar em caranguejos fechados na nossa concha, a não querer mostrar a nossa vulnerabilidade. Não dá para estar num relacionamento saudável, seja ele de amizade, seja ele de amoroso, sem vulnerabilidade. Não dá, pessoas. Ok? Então, no dia 7 e dia 8, depende da zona que nós estamos, Urano entra em Gêmeos e pessoas, sabem aquela pessoa que chega à festa e a alegria da festa que é cheguei, sabem? Tipo, estou aqui, cheguei. Então, ele para mim é o planeta que vai trazer mais mudanças, embora as mudanças de Saturno em Carneiro não sejam propriamente fáceis, porque todas as vezes que Saturno esteve em Carneiro tivemos guerra mas quando tivemos Urano em Gêmeos também tivemos guerra, e portanto há um histórico que nos mostra a direção, mas também há um histórico que nos diz que na vibração mais elevada, Urano em Gêmeos diz-nos: se vocês aprenderem a comunicar de forma diferente uns com os outros, com mais curiosidade, com mais compartilhamento, de forma diferente, as coisas mudam. Portanto, as coisas só vão mudar a nível individual e coletivo se eu me predispuser a usar as coisas de forma diferente. Aquilo que eu acho que vai acontecer, muito honestamente, a partir de julho, eu acredito que até o fim do ano provavelmente vão lançar uma rede social nova, ou vão fazer muito upgrades nas que existem.
Em termos de aviação, de tecnologia, tecnologia médica, Urano em Gêmeos, a tecnologia vai para uma estratosfera e para um nível que aquilo que nós vimos nos últimos anos, que desde que Plutão entrou em Capricórnio em Caranguejo há 2 anos, vou-vos já dizer que foi muito acelerado, mas vai ficar aquém deste Urano em Gêmeos. Vai ser tudo muito em torno da comunicação. Eu também acho que este Urano em Gêmeos vai trazer muitos problemas de saúde mental, sou honesta. E para além de problemas de saúde mental, acho que vai trazer conversas muito acesas, ou seja, as pessoas vão falar primeiro antes de pensar nas redes sociais, o que não acho que seja propriamente bom para ninguém. Claro que com Saturno em Carneiro, quando as dores me tocam a mim, porque a dor daquela pessoa vai ressoar com a minha dor individual e com a experiência que eu já vivi no passado, se calhar eu vou para o instinto Carneiro e não vou conseguir, se calhar, ir para um Júpiter em Caranguejo e analisar e olhar para dentro um bocadinho e depois então comunicar com calma. E portanto eu acho que efetivamente os ânimos vão-se aqui exaltar muito a partir para além que no 4 de julho temos as comemorações. Imaginem, os Estados Unidos vai comemorar o 4 de julho com este trânsito de Urano conjunto a Vênus. E, portanto, já na sombra do Mercúrio retrógrado, eu acho que tenho aqui, deixem-me só abrir aqui a internet. Exato. Pronto. O Mercúrio está em Caranguejo ainda. Estados Unidos, no seu mapa, tem Mercúrio retrógrado em Caranguejo. Portanto, esta sombra já está, vai aqui... ou seja, vai mexer muito, para além de que vamos ter o retorno de Urano nos Estados Unidos, porque efetivamente os Estados Unidos, eu um dia destes faço uma leitura do mapa dos Estados Unidos, pediram-me para fazer do Brasil primeiro, eu quero muito fazer o do Brasil, porque eu acho que há muito trabalho que nós temos que fazer com o Brasil, sinceramente, nos próximos anos, e também com as outras antigas colónias. Mas sinto muito fazer o mapa do Brasil em breve e o mapa dos Estados Unidos aqui, trazer este foco aqui de algumas coisas, como fiz para o mapa de Portugal. E portanto, para além de que vamos ter uma lua cheia em Capricórnio, que vai, imaginem, Saturno em Carneiro, Neptuno em Carneiro, Júpiter em Caranguejo, estamos a falar só de signos cardinais. Lua cheia em Capricórnio, signo cardinal, ok? Então, o regente de Capricórnio é Saturno, que está em Carneiro. E, portanto, uma lua cheia em Capricórnio é uma lua que para já traz muita terra, ou seja, traz raiz, e além de trazer terra e trazer raiz, traz responsabilidade, traz ordem, traz todos os temas de Saturno, traz disciplina. Só que o Sol está em Caranguejo. Então, qual é a responsabilidade que esta lua cheia em Capricórnio de julho nos vai exigir? É uma responsabilidade emocional, tá bem? É uma responsabilidade emocional no sentido em que eu tenho que... A lua é dia 10 de julho às 10h36 da noite, uma quinta-feira. E, portanto... ela vai ser altamente emocional, para além de que Saturno, que rege Capricórnio, já está na sombra da sua retrogradação, então vamos sentir estas lições muito saturninas, vamos sentir, se calhar, os limites que já devíamos ter colocado em alguns relacionamentos e não colocámos, vão estar aqui muito em evidência. Ele também é o senhor do karma, portanto, acredito que ainda quem estiver a viver aqui, principalmente nos signos cardinais e ascendentes nos signos cardinais e do eixo Peixe-Virgem, que é onde temos os eclipses neste momento, que estejam a viver relacionamentos kármicos, que possa ser uma finalização, mas também dizer-vos que esta lua em Capricórnio, principalmente para os signos cardinais, é uma recompensa kármica, ou seja, é uma devolução do Dharma.
porque tudo no planeta, ninguém vos tira nada sem vos dar nada, ok? Porque a balança não pode ficar energeticamente desequilibrada naquilo que é o universo. Então, eu acredito muito, principalmente os signos cardinais e ascendentes nos signos cardinais, que a partir desta semana e na próxima semana, quando tivermos a lua cheia em Capricórnio, que vocês vão sentir muito aqui este impulso destes benefícios, sabem? Aqui este boom energético. Depois, no dia 13 de julho, que é domingo, Saturno fica retrógrado em Carneiro. Vamos ter que fazer uma revisão sobre as nossas escolhas e sobre as nossas... Isso é muito planeta em Capricórnio. E sobre a nossa vida. Vamos perceber e ter que perceber que direção é para que a nossa vida vai e o que é que queremos. Portanto, há aqui uma revisão muito, muito grande. Principalmente este Saturno retrógrado em Carneiro. A principal questão que ele vai trazer, depois eu lá nos Moon Lovers eu prometo que estes temas serão todos amplamente debatidos nos audiobooks. Onde é que eu preciso definir limites claros com os outros, está bem? Vai ser muito... passar muitos mesinhos aqui. Depois, dia 18 de julho, oficialmente, o nosso Mercúrio entra retrógrado em Leão. E há uma coisa que eu vos quero dizer sobre este menino, que é, apesar de ele falar só no título sobre o poder de Mercúrio retrógrado, este livro, olha, ontem recebi uma partilha, eu depois, assim que eu tiver um bocadinho eu coloco, ou alguém da equipa coloca lá na... Eu recebi uma partilha de uma aluna minha que teve, por acaso ela teve na apresentação no Porto, e ela hoje disse, agradeceu-me o livro, já está a terminar o livro. E estava-me a dizer que devia ser um livro que todas as famílias têm, porque efetivamente é importante. Eu quero-vos dizer uma coisa, no capítulo 69, para vocês terem noção da informação, da página 69 à página 113, vocês têm um Mercúrio no vosso mapa, signo a signo. Se vocês quiserem ter um relacionamento feliz com alguém, também temos um capítulo, que é o capítulo 9, não, 10, desculpem, 9 é do mas nasci com Mercúrio retrógrado. No capítulo 10 temos um capítulo só sobre os relacionamentos. Não dá para vocês terem um relacionamento com ninguém se não aprenderem a comunicar com o Mercúrio dessa pessoa. Vocês têm que saber como é que o vosso Mercúrio se comporta, como é que vocês pensam, falam, comunicam, como é que vocês interpretam o mundo, ok? E como é que vocês comunicam com o mundo. É Mercúrio que vos ensina isso. Como é que vocês comunicam com os outros. Está aqui tudo. Os vossos desafios na comunicação, as vossas oportunidades, os vossos talentos, está aqui tudo, amores. E, muito importante, vocês precisam de saber como é que é o Mercúrio da outra pessoa. Porque vocês não vão comunicar... Imaginem, eu dou este exemplo que é muito prático. Se estivermos a falar de Mercúrio em fogo e em terra, eles são muito parecidos. São muito lógicos, muito pau, sabem? Não têm mimimis, pronto. Ou seja, são diretos, concretos, racionais, são mais terra a terra. Apesar do outro ser fogo, ele continua a ser assim. E o Mercúrio nos signos de água e nos signos de ar são um bocadinho mais parecidos. Agora imaginem, um Mercúrio de um signo de água é um signo... Eu costumo dizer, é aquela pessoa que precisa de falar bastante, ou seja, ela precisa de comunicar bastante e explicar de muitos detalhes, ela é muito detalhista naquilo que está a contar ao outro. Se ela estiver a falar com o signo de ar, ela safa-se porque o signo de ar também é detalhista. E se ela estiver a falar com um signo de fogo e um signo de terra, ponto número 1, ainda não acabaram a conversa, eles já sabem o que é que a pessoa vai dizer e vai começar a acelerar a conversa. E ao signo de água vai parecer que a pessoa não tem paciência para me ouvir, a pessoa não gosta de mim, ou seja, o signo de água vai interpretar aquilo como uma rejeição, a falta de amor, a falta de conexão, e na realidade é uma característica natural da pessoa, que a pessoa efetivamente pode melhorar na relação com o outro, porque depois quando eu percebo que a pessoa tem mais necessidade de comunicar mais detalhadamente
eu aprendo a também ser essa terra e a viver num estado mais de presença. Só que isto aprende-se, pessoas. Não tenho paciência. Ok? E isso aprende-se. E este livro ensina-vos isso tudo. Ok? Ele é um livro super prático. O melhor deste livro é que vocês podem ir diretamente ao capítulo onde fala sobre o Mercúrio, sei lá, em Leão. Depois tem o Mercúrio retrógrado em todos os signos. Ou seja, vocês podem já fazer exercícios para este Mercúrio em Leão e perceber o que é que aí vem. E portanto, ele é mesmo... Isto é uma bíblia. Isto tem 320 páginas e ficaram 5 capítulos de fora. Está bem? E portanto, é dos workshops. É o primeiro workshop de astrologia que eu dei. Eu acho que sem sabermos Mercúrio... Aliás, eu costumo dizer, sem saber o Beabá, sem eu saber o meu Sol, sem saber a minha Lua, sem saber a minha Vênus e o seu Mercúrio, eu não sei nada sobre mim e também não vou ter relacionamento com ninguém porque não sei nem o mínimo sobre mim, quanto mais sobre o outro. E portanto, é mesmo, ele tem cá tudo. E depois ainda tem casa a casa, ou seja, o signo diz-vos uma coisa e a casa onde vocês têm ainda diz outra. E está tudo aqui nesta bibliazinha maravilhosa. Tá? Todas as pessoas que já leram recomendam muito. Obrigada. E não é por ser meu, mas ele foi feito mesmo com muito carinho. Não tem linguagem astrológica nem hermética, tem uma linguagem prática. Qualquer pessoa que mesmo não percebe absolutamente nada da astrologia vai ficar a saber tudo sobre Mercúrio no seu mapa. Ensino-vos como é que vocês fazem o vosso mapa. Está tudo aqui, está bem? E prometo que em breve lance novamente o workshop de Mercúrio, está bem? Quem sabe agora com o Mercúrio retrógrado a gente faz aqui um novo workshop, que é para eu vos dar os 5 módulos, os 5 capítulos ficaram de fora com o livro. E pronto, vamos ter Mercúrio retrógrado de 18 de julho a 11 de agosto no signo de Leão. Ora, Leão é o signo da criança interior, é o signo dos filhos, é o signo do romance, é o signo da autoexpressão, do prazer e da criatividade. Portanto, quando Mercúrio fica retrógrado nestes temas todos, significa que eu vou me sentir mais insegura ou vou achar que tenho muita dificuldade em comunicar nos meus relacionamentos, principalmente o amoroso. Vou sentir que se calhar o outro não me entende, vou sentir que, não sei, há aqui uma série de coisas que vocês podem sentir e todos esses estímulos daquilo que vocês podem sentir na realidade é um reflexo das feridas emocionais que vocês precisam de trabalhar dentro de vocês. Isto é um livro de consulta para o resto da vidinha. Isto é mesmo, não é por ser meu, mas é mesmo... Eu fiz aquilo que eu gostaria que me tivessem dado. Primeiro, não há livros de Mercúrio, nem Mercúrio retrógrado. Eu fiz o livro que eu gostaria que me tivessem dado quando comecei a estudar astrologia sem mimimis. E, portanto, eu posso-vos dizer que eu tenho um no meu quarto, um na minha secretária, um lá embaixo na sala, porque tenho para cá pela casa, porque eu estava mesmo inspirada quando escrevi. Eu parei 6 meses mesmo só para escrever o livro, portanto eu andei desaparecida 6 meses à conta do livro. Mas isto para vos dizer que vocês precisam mesmo de olhar. Um dos grandes convites deste Mercúrio retrógrado em Leão, Leão rege o coração, rege o chakra cardíaco. Mercúrio e Leão vai-vos colocar estas questões. Estás a viver a partir do teu coração e com prazer em viver a tua vida, ou estás a viver a partir do medo? Estás a viver a partir do amor, que é o coração, ou estás a viver a partir do orgulho, do ego, porque Leão também é o ego, das feridas emocionais, ou seja, dos condicionamentos, dos padrões que tu recebeste? Estás a olhar para os romances e para o amor na tua vida com os condicionamentos que trouxeste do passado, ou a partir do teu coração que sabe que tu és uma fonte de amor e que a outra pessoa também, e que as coisas vão expandir se tu te propuseres a isso? Há pessoas, eu não sei, não estou, neste momento estou a escrever o Almanaque Espiritual, estou atrasada já. As minhas colegas já escreveram todas e eu ainda nem a meio vou, sou muito honesta.
E apesar de ser um tema, eu já partilhei isto com quem teve eu por medidas faço uma live só por causa do livro, mas apesar de ser uma coisa que eu sei, ou seja, tudo o que aqui está é uma coisa que eu sei, escrever um livro não é assim uma coisa tão fácil como a gente acha, não é só chegar ali e depositar informação. Existe tempo, a criatividade nem sempre está lá às horas que a gente gostava que ela tivesse, e portanto, não. E portanto, não sei, quem sabe, 2026 eu penso nisso, mas por agora não, tenho outras coisas que eu gostava de fazer, e que achei que até conseguia conciliar com o livro e não consegui, e portanto, pensamos nisso mais para a frente, está bem? Então, 21 e 22 de julho, Marte. Eu não sei muito bem. Esta energia aqui vai ser uma energia um bocadinho complicada, está bem? É assim, ela é complicada, mas ao mesmo tempo ela tem mesmo muito potencial. Porque Marte vai fazer uma conjugação a Norte-Sul em Virgem. Ou seja, Marte em Virgem vai fazer uma conjugação a Norte-Sul em Virgem, que neste momento, como vocês sabem, ou para quem me segue há mais tempo, temos os eixos neste momento de evolução são o eixo Peixe-Virgem. E, portanto, uma conjugação de Marte em Virgem, e Marte é o senhor da guerra, Marte é o senhor do masculino, da ação, do impulso, que vai estar em Virgem, que é um signo altamente feminino. Ele vai desencadear aqui coisas, mas também vai desencadear aqui alinhamentos, ok? Então, se vocês não sentirem que estão, até porque isto vai ser numa lua em Gêmeos, que vai ativar mais este Urano em Gêmeos, se vocês sentirem que a vossa vida não está assim muito alinhada, aquilo que vai acontecer aqui nestes dias é que a vida se calhar vai-vos dar o impulso que vos faltava para vocês irem para a ação, até porque depois temos uma lua nova logo no dia 24 de julho. E portanto, em Leão, e portanto, voltamos aqui a ter o Sol também entra em Leão no dia 22, e portanto vamos ter aqui muita energia de fogo a começar a estar em cima da mesa. Eu acho que a nível individual e coletivo vamos ter um verão muito, não só quente em termos de temperaturas, mas quentes em termos daquilo que são conflitos, seja nas redes sociais, seja a nível coletivo. Eu acho que vai ser um verão quente de coisas com fogo, ok? Explosões, vulcões, coisas assim que, sabem, que não, pronto, que mexem sempre muito com os nossos medos, mas é o que é. De qualquer das maneiras, a partir de 22 de julho, quando o Sol entrar em Leão, o Mercúrio já está retrógrado em Leão, e nós temos que nos lembrar que nada nem ninguém nos pode tirar o brilho próprio, a menos que a gente o permita. Há alturas que a alma nos faz acreditar pelos desafios que nos envia que nós perdemos o brilho, mas era só para nos mostrar que aquele brilho não era o nosso brilho verdadeiro da nossa essência. Aquele brilho era o brilho das nossas máscaras, ou era o brilho da forma como nós aprendemos a estar no mundo, para nos defender ou para conquistar, porque se calhar fomos levadas a acreditar que sei lá, que ter muito dinheiro na conta é que estava o nosso valor, e portanto, quando o Sol entrar em Leão, a Lua Nova entrar em Leão, vamos ter uma ativação, porque Plutão está em Aquário, é um dos signos fixos, Leão é um signo fixo, portanto esta Lua, o Senhor do Submundo, que é Plutão, vai trazer aqui muita transformação. Tudo o que é emoções da nossa criança interior, pessoas a partir de agora, tudo o que não tiver resolvido na nossa sombra, nas nossas feridas emocionais, vai vir tudo ao de cima. E portanto, o que é que vamos ter cada vez mais ao longo das semanas, a partir de agora e nos próximos 3 anos? Lutas de poder, ok? Lutas de poder na internet, lutas de poder na família, lutas de poder nos relacionamentos, lutas de poder. Se nós continuarmos nas lutas de poder, que saibam que estão nos antigos padrões de relacionamento, estão
completamente deslocados da vossa essência, mas na realidade o grande convite é que a gente mude estes padrões, está bem? E portanto, imaginem, quando estamos a falar de muita energia de fogo, e eu estou muito feliz porque nós fizemos esse exercício esta semana na jornada da criança interior. Quando nós falamos de muita energia de fogo, Neptuno em Carneiro, Saturno em Carneiro, Mercúrio retrógrado em Leão, Sol em Leão, Lua nova em Leão, estamos a falar, quando estamos a falar de feridas de criança interior, estamos a falar de toda uma raiva reprimida que existe na consciência coletiva e na nossa consciência individual e familiar, que com estes trânsitos vai tipo um vulcão emergir dentro de nós. E portanto, quanto mais raiva contida nós tivermos dentro de nós, menos criatividade e menos impulso para a vida nós temos, menos força para a vida nós temos. Então, aquilo que eu vos recomendaria era muito trabalho de criança interior nos próximos tempos, está bem? Porque vai mexer muito. Para além disto, como se não bastasse, Quiron, que é o curador ferido, que é onde nós temos a ferida da alma, que neste momento, a nível coletivo, o seu trânsito está também em Carneiro, portanto, está-nos a mostrar claramente as nossas feridas de falta de merecimento, as nossas feridas de falta de conexão ao eu, esta confusão entre os guerreiros e as guerreiras que se viu muito no Neptuno em Peixes, que eram os guerreiros da luz e as guerreiras da luz e tudo isso. Na realidade, o grande convite é sairmos da energia dos guerreiros e das guerreiras para a energia do herói e da heroína, e em que somos o herói e a heroína não só da nossa história, mas somos o exemplo para os nossos legados e para os nossos filhos e para a nossa comunidade, e portanto saímos desta energia do guerreiro rígido, endurecido, do eu quero, posso e mando, e temos que combater, e porque sempre que a gente temos que combater estamos em regra, se temos que combater qualquer coisa estamos em guerra, ok? Se temos que combater seja o que for, em que área, em que estrutura da nossa sociedade, nós estamos em guerra, nós estamos endurecidos, nós não estamos a falar a partir do coração, nós estamos a falar a partir da mente, nós estamos a falar a partir da dissociação, da evasão, ok? Quando nós estamos a falar a partir do herói e da heroína, então nós vamos buscar a sabedoria e o sábio e a sábia que existe dentro de nós. E aí, sim, nós vamos buscar o conhecimento e usamos o conhecimento a favor de nós próprios, dos nossos e de todos. Quando nós estamos na energia do guerreiro, nós estamos numa energia egoísta, ok? Nós estamos numa energia que pode nos levar a acreditar que nós estamos a fazer uma coisa pelo bem maior e do todo, do coletivo, e não estamos, ok? Estamos numa energia de ego. E, portanto, eu sinto muito que o mês de julho é andar com um pé entre o passado e o futuro, ok? E a única coisa que a gente vai conseguir fazer é centrar, respirar e no momento presente, sem fuga, sabe? Nem para trás nem para a frente. Sentir, olhar, esclarecer, enraizar e então depois lembrar-nos que é isso que estas energias todas de Carneiro nos vêm dizer. O nosso caminho é único. Eu digo isto há tantos anos, pessoas. O nosso caminho é único e intransponível. Nada nem ninguém vai poder fazer por nós, nada nem ninguém vai poder passar pelas dores, os padrões e as crenças e whatever que a gente tenha que passar nesta vida. Mas é bom que a gente tenha alguém ao nosso lado que nos ame, que nos cuide e que nos nutre e que nós possamos fazer o mesmo enquanto fazemos esse caminho. Porque nós não viemos para viver em isolamento, nós não viemos para viver sozinhos, até porque existe uma parte do processo de evolução de cada ser que só é permitido ser feito em relacionamento. Negar um relacionamento é negar a evolução, tá bem? A menos que vocês tenham ir para o Tibete e estar lá, sabem? E pronto, e aí, ou para o convento, e aí está tudo certo. Mas aqui, agora, na sociedade onde vivemos, não é suposto, tá bem? Depois, a 30 de julho, a nossa querida Vênus passa para Caranguejo e aí vai ativar mais este Júpiter em Caranguejo, ou seja, vamos voltar a querer cuidar e nutrir o corpo e as emoções e
é cuidar da nossa casa e é cuidar daqueles que nós amamos. E só vamos querer estar cercados cada vez mais de pessoas que nos amam, que nos cuidam, que nos nutrem. E portanto façam cada vez mais questão de estar com pessoas que efetivamente vos apoiam, pessoas que sabem, que reconhecem o vosso talento, o vosso brilho, que vos valorizam só por serem quem vocês são, ou seja, vocês não precisam de fazer propriamente nada, nem de provar nada, o simples facto de vocês existirem, elas reconhecem que vocês já são uma mais-valia. E portanto, a 31 de julho, o Sol faz uma conjugação ao Mercúrio retrógrado, e portanto temos um dia muito, muito power, mesmo muito, muito power, para além de que começamos o dia com uma lua em balança, portanto, eu diria que com Mercúrio retrógrado e com uma lua em balança, podem esperar que os fantasmas do passado nesta semana comecem a aparecer assim. Ou seja, tudo o que não tiver resolvido de relacionamentos do passado pode vir ao de cima. Para quem no último Mercúrio retrógrado em abril, março-abril, e no último Vênus retrógrado, março-abril, não teve ninguém do passado a voltar, eu dificilmente acredito que agora isso aconteça, está bem? Portanto, a menos que vocês efetivamente não tenham fechado alguma coisa lá atrás, é que isso vai acontecer. Caso contrário, mas pode acontecer, está bem? Depois passa para Escorpião, portanto temos aqui toda uma intensidade. Ainda bem que há saltos, que é para a gente fazer um novo decor e todo um novo, um refresh numa série de coisas que esta energia de caranguejos pede. E portanto, já passou junho, já não vou poder falar, Cláudia, desculpa. Sim, o Urano em trânsito na 12 vai passar, vai trazer questões de crenças familiares, de inconscientes, e vai trazer o burnout ao de cima se não for bem cuidado. 16 de julho. É minguante. Em Carneiro, com Saturno em Carneiro e Neptuno em Carneiro, tu vais mesmo ser obrigado a olhar para as escolhas da tua vida, e é como se estivesse a reestruturar as escolhas todas da tua vida e a assumir a autoridade na tua vida. Vais ser obrigado a assumir a autoridade e a liderança da tua vida, está bem, Tânia? 31 de julho com esta energia. Ora, pelo menos a lua está crescente. Preciso de saber a hora, porque pode ser balança ou pode ser escorpião, está bem? Viagens na segunda quinzena de julho é boa viagem, não é, pessoas? Porque com esta energia é mesmo boa viagem. Tá? Não posso assim dizer muito. Deixem-me puxar isto para trás. Porque, efetivamente, 31 de julho preciso de saber as horas, está bem? Ora, vamos lá. 14 de julho, Peixes, mas minguante. É um ano de resolver crenças relativamente à espiritualidade, é um ano para resolver padrões inconscientes, é um ano para resolver questões kármicas, pode haver questões com hospitais ou prisões, é um ano para resolver questões kármicas também, tá bem? 14 de julho, 21 de julho, Lua em Gêmeos, com Urano em Gêmeos, é um ano onde vais ser mesmo obrigada a mudar completamente as tuas crenças, a forma como pensas, a forma como comunicas, podes ser obrigada a trabalhar ou a estudar uma nova área de formação, tá bem? Pessoas, eu não estou com muito tempo, que eu tenho que ir, daqui a 10 minutos tenho que sair. 12 do 7, Lua em Aquário, minguante, com Plutão em Aquário. Eu diria que vais ter que ser obrigada a trabalhar crenças mentais, a rigidez mental, a trabalhar a tua individualidade, não numa coisa de egoísmo, mas numa coisa clara com limites definidos, está bem?
15 de julho em peixe, já disse. 2 de julho, balança. É um ano para trabalhar relacionamentos, está bem? Se não está num relacionamento e está solteira, é definitivamente um ano para entrar num relacionamento. Independentemente do como ele corra. Signos cardinais. Signos cardinais, ascendente em signos cardinais. Vou repetir isto. Carneiro, caranguejo, balança e capricórnio. Eu sei que desde 2018 vocês estão a levar com força, muita força no que diz respeito aos relacionamentos. Vocês tiveram a encerrar muitos padrões kármicos, mas este Júpiter em caranguejo, ele define um novo padrão emocional para vocês. Vocês ou embarcam nisto, ou depois o que vem a seguir já vai ser uma coisa mais intensa. E é aquilo que agora vai ser um convite, que pode não ser a pessoa definitiva e porque já sabemos que somos uma geração de Plutão em balança mas que pode ser uma aprendizagem mais sábia e que dá para fazer, para construir, porque caranguejo é construir a longo prazo. Quando o Júpiter passar para Leão é volátil, porque é fogo, está bem? Então, mais também não posso dizer, mas pelo menos ficam aqui com esta noção. Portanto, pessoas que fizerem aniversário nestes dias, 5 de julho, Escorpião. Escorpião que está a ser afetado por Plutão e Aquário. Vai ser um ano de mergulhar profundamente em coisas escondidas na ancestralidade, em padrões inconscientes, de se conectar mais com a intuição, está bem? Cuidar muito bem dos intestinos e da alimentação, está bem? Para não ter aqui problemas. 7 de julho, Sagitário. É um ano que eventualmente podem ser convidados a mudar a filosofia de vida, a forma como vivem, também as crenças. Podem sentir que a vossa fé de alguma maneira, podem ter projetos novos, podem conhecer pessoas novas. Se não tiverem num relacionamento, até podem conhecer pessoas do estrangeiro, está bem? É um bom ano, Sagitário, tá? 22 de julho. Oh, gostado, eu já disse no curso, 22 de julho. Eu disse tudinho no curso. 15 de julho, em peixe, também já disse. 11, preciso saber o horário porque a lua muda de signo nesse dia. 15 de julho, peixe, também já disse. 16 de julho, carneiro, também já disse, está lá atrás. Bem-vindas a quem chegou agora, eu estou quase de saída, pessoas, está bem? Tenho 5 minutos. Aqui. 9 de julho, Capricórnio. Deixa eu ver. É uma nova estrutura. Capricórnio fala sempre de estrutura. Mas como o Sol está em Caranguejo, o Júpiter está em Caranguejo, é uma nova estrutura emocional e uma nova experiência. E como eu também sei de algumas coisas vossas, efetivamente com este Júpiter em Caranguejo terias sempre que mudar de casa este ano. Ou seja, era sempre... uma das coisas que pode acontecer aos signos cardinais, ou seja, Carneiro, Caranguejo, Balança e Capricórnio, é mudarem de casa. Imaginem, podem querer ir da cidade para o campo, ou do campo para a cidade. A casa onde vocês estão pode já não ressoar com vocês. Tudo isso pode fazer muito sentido para qualquer signo, está bem? Capricórnio é estrutura, ou seja, e ele pensa tudo a longo prazo. Então, tudo o que fosse semeado este ano, e porque estamos numa lua cheia, portanto, é receber também aqui muita coisa daquilo que já foi semeado, mas tudo o que fosse semeado deste ano vai prosperar por muitos anos, está bem? Muitos anos. 12 de junho, Claudinha já foi em junho, já não consigo. 5 de julho, acho que já disse, Escorpião, sim. 16 de julho, Carneiro, também já disse. Um beijinho grande, Paulinha. 5 de março é em março. 29 de março é em março. 6 de julho, preciso saber a hora porque muda de signo. 29 de junho é em junho. 25 de setembro será dito em setembro, agosto em agosto. 7 de julho, Sagitário já disse. Quem é que me diz 6 da manhã? Pois tenho que meter a data e a hora, pessoas, porque senão eu não vou recordar. Não consigo, está bem? Setembro, diga em setembro.
Olá, boa noite a quem chegou. 11/7 às 6 da manhã. Lua em Capricórnio. Tá bem? É aproveitar bem esta lua em Capricórnio. Setembro, diga em setembro. Estou só a responder aos aniversários de julho. Para quem é novo aqui, eu só respondo em cada mês, está bem? 12/7 às 3. A lua em Aquário. Também já disse. Nada, que seja um ano maravilhoso para vocês. 6 de julho às 21h42. Por uns minutos não era Sagitário, mas ainda é Escorpião, Sandra. Já disse, está bem? 24 de julho. Preciso de saber a hora porque muda. Alô, Maria. 24 de julho às 18h20. Leão. Vais trabalhar muito esta energia que eu falei ao longo da live, desta energia em Leão. Está bem? Muito. Feridas da criança interior, prazer em viver, permitir-te ter prazer na vida, a tua autoexpressão, o romance, o amor. Se estiveres num relacionamento, podes casar e podes ter filhos, ok? Vai ser assim um ano em... 24 ao meio-dia, já disse. Nada. Já estou a receber mensagens do tem que ir. Gêmeos. Está bem? 21 de julho é em Gêmeos. É um ano que vais ser mesmo obrigada a mudar crenças, a ter mais curiosidade pela vida, a pensar a tua forma de pensamento, a forma como tu fazes os loopings mentais e como os travares. Trabalhar muito essas questões. Sim, é muito isso. 18 de julho. 18 de julho já disse, é Aquário. Boa semana para vocês também. 16 de julho já disse, é Carneiro. Sim, vai ver a live de março. Pode ser que lá esteja a tua data. Lua em Leão. Lua em Leão vive tudo o que foi mencionado, sim. Mas de uma forma completamente diferente. Mas isso eu explico ou na jornada da Lua ou nas consultas individuais, está bem? E pronto, meus amores, tenho que ir. Espero que tenha respondido a todas. 12 de julho às 23 horas. Aquário. Também já disse. 12 de julho às 19h15, já disse, é Aquário. 24 de julho às 18h20 é Caranguejo. Vai ser tudo em torno da família. Podes mudar de casa. Se estiveres casada, podes ter filhos. Podes te separar. Porque podes perceber que aquela relação também não te dá segurança emocional e queres a nova estrutura emocional. Portanto, muito em torno da casa, da relação, casa. Podes querer mudar de casa, tudo em torno das feridas da tua criança interior, das feridas emocionais da tua ancestralidade, das feridas do feminino, está bem? Então, trabalhar muito a tua energia feminina na tua criança interior. Não é xalalás, mimimi, xantis, é o feminino, criança interior, mãe, ancestralidade, está bem? É só assim é que a coisa anda para a frente. 15 de julho, peixe, já disse. 13 de julho, escorpião. Está bem? E pronto, maltinha. Gosto muito de vocês, mas tenho que ir. Um resto de um bom domingo, está bem? Fiquem bem, é sempre um prazer. Portanto, a live de 1 de julho... Elizabeth, depois mandas-me mensagem, está bem? Com a hora, manda-me mensagem privada que eu depois digo-te, porque o dia divide-se entre viagem e balança e eu tenho mesmo que sair, tá? Beijos, meus amores, boa semana, um mês maravilhoso e abençoado, está bem? E fica gravado, fica. As lives do mês ficam sempre gravadas, as outras é que não passam para o YouTube. A única que fica gravada aqui é a live do mês, todas as outras passam para o YouTube, está bem? Beijinhos, um mês com muito amor, muita sustentação, muita respiração, muita conexãozinha à Mãe Terra, muita conexãozinha à respiração, que é para a gente não hiperventilar, tá bem? Então, um bom domingo para vocês e cuidem-se, tá? Beijinhos, fiquem bem.